Pokrovsk já era para ter caído para a Rússia no verão. Vladimir Putin achou que tinha garantido isso ao dedicar 111 mil soldados à região. Com Pokrovsk sob controle, o resto de Donetsk viria em seguida, pensou Putin. Depois, o restante da Ucrânia. Só que não foi isso que aconteceu. A ofensiva russa de verão em Pokrovsk falhou e a Ucrânia criou uma estratégia eficaz de contra-ataque para recuperar mais território do que a Rússia conquistou. Nesse processo, a Ucrânia transformou Pokrovsk em uma armadilha mortal para a Rússia, embora o destino dessa cidade vital ainda seja incerto. Em 7 de setembro, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, usou o Facebook para divulgar uma estatística interessante sobre o que a Rússia não conseguiu em Pokrovsk. Mesmo com muitas tropas russas na região, quem mais avança é a Ucrânia. Isso acontece apesar de a Rússia lançar um número sem precedentes de ataques. A frente de Pokrovsk continua sendo uma das mais desafiadoras. Na semana passada, nossas unidades repeliram cerca de 350 ataques inimigos. Aqui os russos focam seus maiores esforços e formam o principal grupo ofensivo para tentar romper nossas defesas. Syrskyi relatou os esforços russos em Pokrovsk recentemente. Muitos desses ataques inimigos são muito menores do que aqueles que a Rússia lançava no início da guerra. Em julho, a Politico informou que a Rússia mudou suas táticas para atacar defesas ucranianas. Após usar grandes fluxos de soldados e unidades mecanizadas para desgastar as defesas da Ucrânia, a Rússia agora emprega grupos bem menores. Infiltradores e sabotadores tentam tomar território discretamente, gerando novos problemas para a Ucrânia. Em Bakrovsk, a Ucrânia respondeu a essas unidades menores. Ela reinventou as fortificações ao redor de Pokrovsk, que foram originalmente construídas para resistir a ataques russos maiores, para que as pequenas unidades, geralmente com drones, fossem menos ameaçadoras. Parece que as novas defesas, combinadas com uma estratégia ucraniana que vamos explicar mais tarde no vídeo, funcionaram. Soldados ucranianos mantêm posições, destroem inimigos e equipamentos e realizam assaltos eficazes. Apesar de perderem 5 km² perto de Pokrovsk, em agosto, as forças de defesa recuperaram 26 km² de território ucraniano. Syrskyi relatou em 7 de setembro. Isso significa que a grande ofensiva de verão de Putin, que buscava conquistar Pokrovsk, fracassou, já que Pokrovsk ainda resiste. Ela fracassou tanto que a Rússia perdeu 5 vezes mais território do que conquistou tentando tomar a cidade. Cada avanço russo é seguido por um contra-ataque ucraniano em áreas que a Rússia considerava seguras. Antes do verão, a ofensiva de Pokrovsk fracassou. Então a Ucrânia avança enquanto a Rússia envia mais soldados à região. Isso não era para acontecer. E o fato de a Ucrânia conseguir realizar algo semelhante na região foi definitivamente inesperado. Além de Pokrovsk, o Kiev Independent relata que Syrskyi afirma que a Ucrânia alcançou níveis semelhantes de avanços em relação aos avanços da Rússia perto de Dobropilha. Sabemos menos sobre essa região do que sobre Pokrovsk. Syrskyi não deu números, apenas disse que a Ucrânia já reverteu mais do que os avanços russos na região. De acordo com o Kiev Independent, a Rússia conseguiu forçar um avanço dramático, embora de curta duração, em Dobropilha, em agosto, talvez aproveitando o foco da Ucrânia em retomar território perto de Pokrovsk. A Rússia usou táticas de infiltração em seu avanço, que já acabou. Se Syrskyi estiver certo, a Ucrânia já retomou de Dobropilha o que a Rússia conquistou em agosto. E ainda mais é isso, e ainda mais, esse é o verdadeiro destaque aqui. Durante grande parte da guerra na Ucrânia, o foco tem sido na Rússia, avançando lentamente sobre a Ucrânia, tomando pequenos pedaços de território como fez. Já houve contra-ataques antes. A Ucrânia rapidamente recuou as forças russas no início da invasão de Putin, definindo a linha de frente. Esse se tornaria o ponto de partida para a guerra como vemos hoje. Em 2023, a Ucrânia também organizou uma contra-ofensiva em grande escala, embora infelizmente não tenha conseguido recuperar nem de perto a quantidade de território que esperava. Além desses casos, a Ucrânia às vezes recupera assentamentos, mas geralmente a Rússia conquista território. O que aconteceu em Pokrovsk, junto com Dobropilha, representa uma grande reviravolta. A Ucrânia respondeu à ofensiva de verão da Rússia com um contra-ataque, transformando Pokrovsk e regiões próximas em armadilha mortal para os russos.
Na verdade, pode-se dizer isso de toda a ofensiva de verão de Putin. Além dos 111 mil soldados enviados a Pokrovsk no fim da primavera, Putin também mandou 50 mil tropas para Sumy. Putin planejava para ambas as regiões. Pokrovsk deveria cair. Sumy provavelmente não, e ele sabia disso. Ele acreditava que seus soldados tomariam tanto território no Oblast que criariam uma zona de amortecimento na Ucrânia. Essa zona de amortecimento evitaria que a Ucrânia lançasse nova contra-invasão a Kursk, protegendo o Oblast russo na fronteira. Evitar que Putin passasse vergonha com a invasão russa, como ocorreu em agosto de 2024. Em vez disso, o que a Rússia teve foi morte em escala massiva. A Ucrânia. Inform relatou que a ofensiva russa de verão fracassou, custando à Rússia mais de 291 mil soldados. A matemática não fecha. 110 mil mais 50 mil soldados dá 170 mil, o que mostra algo importante. Putin reuniu para a ofensiva de verão os soldados que já tinha em Pokrovsk e Sumy. A guerra está intensa em outras áreas da Ucrânia, e a Rússia perde soldados além desses dois pontos-chave. A informação foi revelada quando o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia usou o Facebook para refutar as alegações feitas pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov. O chefe russo afirmou que a ofensiva de verão foi um sucesso por criar supostas zonas de segurança na Ucrânia. Isso era falso, disse a Ucrânia. Apesar do que disse Gerasimov, as forças russas não controlaram nenhuma cidade importante. Desde o início do ano, em batalhas em Kharkiv, Luhansk e Donetsk, a Rússia perdeu quase 210 mil soldados entre mortos e feridos. Foram destruídos ou danificados 2.174 veículos blindados, 1.201 tanques, 7.303 sistemas de artilharia e 157 de lançamento múltiplo de foguetes. Seria um eufemismo dizer que essas perdas são substanciais. Elas são enormes e mostram que a Rússia perde soldados rapidamente, embora o número varie conforme a fonte. Considerando o número do Estado-Maior como correto, podemos afirmar de forma conservadora que a ofensiva de verão da Rússia começou no início de março. Isso seria como a Rússia perder 52 mil soldados por mês tentando tomar Pokrovsk e criar uma zona de proteção em Sumy. A Guarda Média, de Kharkiv, apresenta números um pouco diferentes. Ela relata que a The Economist afirma que a Rússia perdeu 31 mil soldados em maio e junho, considerando apenas mortes, sem contar feridos. O mesmo veículo diz que o Ministério da Defesa da Ucrânia relatou 28.790 soldados russos mortos ou feridos em agosto, sugerindo que a maior parte das perdas da Rússia ocorreu nos 3 meses anteriores. Segundo a Guarda Mídia, em agosto, a Rússia perdia 124 soldados por quilômetro quadrado conquistado. Combinando isso com a revelação de Sirsk, de que a Ucrânia recuperou 5 vezes mais território em Pokrovsk do que a Rússia conquistou, a morte desses soldados parece em vão. A Rússia está tendo dificuldades para manter seu povo vivo enquanto Putin ordena mais ataques a Pokrovsk. 2025 também não foi mais gentil com a Rússia, segundo o Estado-Maior no Facebook. O Estado-Maior da Ucrânia afirmou que os ocupantes exageram os números sobre territórios e assentamentos capturados. O único resultado 100% verificado alcançado pela Rússia desde o início de 2025 são as suas próprias perdas. Mais de 291 mil soldados mortos e feridos. A condecoração em massa de 120 mil militares russos só ressalta a dimensão dessas perdas. A mensagem é clara. A Rússia tenta criar uma narrativa sobre a ofensiva de verão que não resiste à análise. Não era o que Putin esperava. O Conselho Atlântico resumiu o fracasso da Rússia no verão em artigo de 2 de setembro. O artigo ressalta que a ofensiva de verão de Putin ia além da conquista estratégica de território. A ofensiva deveria enviar uma mensagem para a Ucrânia e seus aliados ocidentais. Putin queria usar a conquista de Pokrovsk e uma zona de proteção em Sumy para afirmar que a vitória russa é inevitável. Veja, Putin poderá dizer: "Eu disse que a Rússia tomaria essas regiões e tomou. Vocês devem ceder à Rússia em um acordo de paz, ou tomaremos o restante da Ucrânia." Putin já havia dito algo parecido em março, conforme o Conselho, que o cita.
Mesmo assim, Putin estava muito enganado. O exército russo não conseguiu garantir nenhum avanço significativo na linha de frente, nem capturar uma única cidade importante. Com os avanços russos durante os 3 meses de verão limitados a cerca de 0,3% do território ucraniano, crucialmente, objetivos estratégicos importantes como Pakrovsk, no leste da Ucrânia, continuam sob controle ucraniano, afirmou o Conselho Atlântico no início de setembro. Isso também destaca o enorme preço que a Rússia pagou com o sangue de seus soldados para conquistar os ganhos muito modestos que obteve durante o verão. Mais uma prova de que Putin tenta mostrar a Rússia como força militar invencível, mas isso é mais mito que fato. O Conselho Atlântico afirma que o fracasso da Rússia no verão estaria mudando percepções internacionais. O Ocidente, especialmente os Estados Unidos da América, deve ampliar o apoio, pois a Rússia é falível, não inevitável. A Ucrânia provou isso ao recuperar 5 vezes mais território em Pakrovsk do que a Rússia em agosto. Tudo isso transforma a região em armadilha mortal para as forças russas. Ainda não respondemos à pergunta: como a Ucrânia transformou a ofensiva russa de verão em grande vitória para seus defensores? Já citamos métodos que ela usou, principalmente na rápida adaptação das fortificações em Pokrovsk para o contra-ataque. A Rússia está mudando suas táticas ao empregar unidades menores. No entanto, o verdadeiro ponto de virada aconteceu quando a Ucrânia decidiu que não iria mais focar apenas na defesa. Sim, manter Pokrovsk segura era e sempre será importante. No entanto, se a Rússia não estivesse usando os mesmos ataques mecanizados massivos que usou no passado, isso criaria oportunidades para a Ucrânia. Unidades menores são mais vulneráveis a contra-ataques, pois não se entrincheiram tão bem quanto forças maiores. A Ucrânia, então, iniciou uma série de contra-ataques. Segundo o Kiev Independent, os avanços da Ucrânia em agosto mostram um aumento nas operações de contra-ataque, enquanto o país mantém postura defensiva no leste há quase 2 anos. As forças de assalto da Ucrânia, criadas oficialmente em 18 de agosto, mas provavelmente já ativas antes, tiveram papel-chave nessa estratégia. A pista está no nome: Forças de Assalto. Essas são unidades que partem para o ataque, em vez de esperar que a Rússia venha até elas. Já vimos do que essas forças de assalto são capazes desde 18 de agosto. Em 20 de agosto, a Rádio Europa Livre informou que as unidades de assalto da Ucrânia conseguiram isolar uma unidade de infiltração que estava prestes a romper a linha defensiva, ao norte de Pokrovsk. Essa unidade de assalto também proporcionou um alívio muito necessário para o povo de Dobropilha, o que significa que essa pode ter sido a retomada de território que Sirskyi mencionou em seus comentários. O Kiev Post forneceu mais informações sobre esse contra-ataque 6 dias depois, observando que a Ucrânia supera em número os 1.000 a 2.000 soldados que a Rússia dedicou ao seu agora rompido saliente. As tropas retomaram vilarejos ocupados pela Rússia, como Mikhailivka, Pakivka e Volodymyrivka. Todos os 3 estavam sob controle da Rússia, uma semana antes dos contra-ataques da Ucrânia retomarem o controle. David Axe forneceu ainda mais informações sobre os contra-ataques da Ucrânia, observando que muitas das forças que agora compunham as novas unidades de assalto da Ucrânia eram soldados que haviam participado da invasão de Kursk. A Ucrânia manteve de 4 a 5 brigadas dessas tropas, cada uma com 2.000 soldados na reserva. A liberação das reservas em Pokrovsk fez grande diferença. Agora, parte delas está entrando na luta. A cerca de 8 a 10 quilômetros de Pokrovsk e suas linhas de suprimento na última linha de trincheiras e cidades fortificadas, Axe escreve. Tudo isso resulta na Ucrânia, forçando a Rússia a perder o ímpeto em um momento crítico. Para reagir às perdas, Sirskyi diz que a Rússia adotou táticas desesperadas. Em 5 de setembro, o Nova Voz da Ucrânia entrevistou o porta-voz militar ucraniano Stanislav Bunyatov. Na entrevista, o veículo destaca que a Rússia iniciou novas ações após fracassar na ofensiva de verão em Pakrovsk. Cite um caso em que soldados russos disfarçados de civis infiltraram-se em Kupiansk só para hastear uma bandeira russa. Presumivelmente para uma foto, esses soldados logo morreram. Mas o incidente nos mostra que Putin está satisfeito em mentir sobre os supostos avanços que a Rússia está fazendo, em vez de aceitar a verdade. Bunyatov explica as ações da Rússia e questiona: o que mais eles têm?
A ofensiva primavera-verão acabou e os russos não atingiram nenhum objetivo operacional. Agora, no estilo de guerra híbrida do general Gerasimov, tentam criar uma ilusão de sucesso. Enviar homens a Kupiansk para hastear uma bandeira é criar uma realidade paralela. A ofensiva de verão em Pokrovsk virou apenas propaganda. Putin tenta esconder que a Rússia fracassou e perdeu mais território do que ganhou para a Ucrânia. Agitadores de bandeira nas cidades e vilarejos da Ucrânia servem apenas para criar a impressão de que a Rússia tomou esses locais, quando a realidade é bem diferente. A Rússia perdeu toda a esperança de conquistar Pokrovsk? Certamente não vai tomar como parte da ofensiva de verão de Putin, já que essa ofensiva de verão já acabou. Seria desonesto dizer que a Rússia desistiu de Pokrovsk, embora a Ucrânia tenha feito da cidade e arredores uma armadilha mortal. Isso nunca impediu Putin. Parece que a Rússia prepara nova ofensiva para avançar na cidade. Segundo o exército ucraniano, informou o Kiev Independent. Em 6 de setembro foi informado que tropas russas próximas a Pokrovsk buscavam novas posições e ampliavam zonas cinzentas, áreas sem controle total de nenhum lado. Unidades experientes de fuzileiros navais russos foram enviadas para Pokrovsk, tornando as pequenas forças russas que atacam a região provavelmente mais perigosas do que no verão. Siersky também mencionou o grande volume de ataques que a Ucrânia se está enfrentando ao redor de Pokrovsk, e esses ataques não parecem que vão diminuir. Mesmo assim, o verão deveria ter sido decisivo. Não se esqueça dos comentários feitos por Putin, nos quais o líder da Rússia agiu como se seu inimigo estivesse prestes a ser derrotado e pronto para ser conquistado. O verão provou que não era esse o caso. Embora a Rússia esteja claramente se preparando para algo novo, a Ucrânia parece pronta para enfrentar qualquer coisa que venha pela frente. No fim, Dobropilia pode decidir o destino de Pokrovsk. Segundo o Chief Executive Officer da Defense Express, Serhii Zugrets, a Expresso Televisão, em 5 de setembro, a Rússia transferiu recentemente várias unidades militares, incluindo 3 ou 4 brigadas de infantaria naval e tropas de assalto aéreo. Estão sendo redirecionadas do flanco leste para segurar o setor próximo a Dobropilia, disse ele. Pelo oeste, nossas tropas contra-atacam, enquanto no leste, os invasores transferem forças e tentam manter esse setor. Se a Rússia conseguir capturar Dobropilia, o que parecia mais próximo de acontecer antes de a Ucrânia começar a lançar seus contra-ataques, isso deixaria Pokrovsk vulnerável a ataques vindos do norte. A Rússia também poderia dificultar as operações logísticas com esse avanço. A Rússia dificulta o avanço da Ucrânia rumo a Druskivka e ainda tem mais pessoal. Zagrets aponta que a Ucrânia deve seguir com contra-ataques e vigiar a defesa de Dobropilia, para garantir que a Rússia não consiga entrar sorrateiramente em Pokrovsk, a porta dos fundos. Uma coisa é certa, a Ucrânia vai defender Pokrovsk, aconteça o que acontecer. Ceder Pokrovsk ou qualquer território à Rússia, como parte de um acordo de paz, não é uma opção, como Zelensky deixou muito claro durante uma entrevista em 3 de setembro ao veículo francês Le Point. Quando foi questionado sobre o que diria aqueles que afirmam que a Ucrânia deveria dar a Putin o que ele quer, incluindo o Oblast de Donetsk, do qual Pokrovsk faz parte, Zelensky compartilhou uma mensagem vital. Para aqueles na Europa que reduzem a situação a uma questão territorial, eu digo, olhem para esses territórios. Eles não são apenas terra, são o lar de alguém. Eles também são os túmulos dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Também há escolas e crianças. Esta terra é citada em livros de história ucranianos, foi cenário de filmes e inspiração de poemas. Os russos tentaram apagar e reescrever nossa história. Lutamos para preservar nossa identidade. Esse é o ponto. A Ucrânia defende sua soberania contra Putin. Pokrovsk pode cair, mas, se isso ocorrer, será porque a Rússia sacrificou ainda mais milhares de soldados para conquistar a cidade. A Ucrânia defenderá Pokrovsk até o fim, matando milhares de russos. E se perder a cidade, a Ucrânia vai recuar e se fortificar em outro lugar. É isso que deve preocupar Putin. No verão, a Ucrânia fez de Pokrovsk uma armadilha que frustrou as ambições russas para a cidade. O que impede a Ucrânia de repetir isso em outro local se a Rússia avançar? Se a Rússia avançar para dentro e além de Pokrovsk, fará isso. Com menos tanques do que nunca, isso se ainda sobrar algum para o futuro. Existe uma razão brutal pela qual a Rússia não pode mais usar tanques. Tudo se resume a uma arma que a Ucrânia usa em todo o campo de batalha, até em Pokrovsk.
Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar a cobertura dos próximos movimentos da Ucrânia e Rússia em Pokrovsk. Obrigado por assistir.